Olá, bem-vindos a todos e a todas. Aula 3 de Introdução à Engenharia Elétrica. Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez. Nesse primeiro momento, a gente já traz para vocês a percepção em relação aos termos ingenerare e ingênio, muito associados à manipulação e aplicação do saber, e também aí já diretamente vinculado à manipulação de artefatos para a guerra, também muito associado à construção de engenhos, a ideia de construção. É importante perceber essa ideia inicial de engenho, como construtor de máquinas militares, certo? A palavra também tem algumas outras associações vinculadas a saber, à genialidade, a essa oportunidade de aplicação do conhecimento. E como demandas dessa nova caracterização, vamos dizer assim, a caracterização complementar ao que a gente vem apresentando em relação às aulas anteriores, a gente coloca como demandas e atribuições ao engenheiro a necessidade de controle e utilização sustentável dos recursos, uma abordagem que perceba que esse uso unitário ele está em desuso, se utilizar apenas uma vez algo. Então, a ideia de reengenharia, que existe, que é aplicado de certa forma, aperfeiçoamento, partir de algo e não simplesmente descartar. A ideia de economia global, economia em todos os sentidos, seja em relação aos materiais sob uso, seja em relação à eficiência de processos, ao aperfeiçoamento dos próprios materiais. E é importante observar que não é um elemento concorrente, o conceito de inovação. Pelo contrário, a ideia de inovação ela contribui para essa percepção. Outro elemento importante trazido em relação à relação interpessoal, a tratar pessoas com respeito, considerando um trabalho árduo, considerando o talento de cada uma das pessoas, as habilidades que cada uma desenvolveu e que trouxe ao longo do tempo, além das próprias perspectivas profissionais. Então há uma complexidade que eventualmente são demandas e que são também elementos de percepção do engenheiro para com seus pares. E aí, partindo dessa premissa inicial em relação à discussão da origem do termo, a gente agora tenta estabelecer uma ponte em relação ao estudante. Se essas atribuições, essas características estão vinculadas à engenharia, e em relação ao estudante de engenharia, como a gente deve refletir? Primeiramente, a gente traz duas imagens que visam, de certa forma, fazer com que você entenda ou compreenda algumas dessas atribuições que são desenvolvidas ainda ao longo da escolarização do ensino superior. A questão da perspicácia, da concentração em relação a montagens, a questão do trabalho em equipe, tá certo? Da confiança de um para com o outro, são características muito importantes.
E aí a gente pode entender, né, a necessidade de aptidões interpessoais, aptidões de comunicação, liderança, competência, né? Então, são algumas características que a gente deve entender sobre a perspectiva de que vários trabalhos requerem um esforço em grupo, que você deve se comunicar de maneira eficiente com as outras pessoas em diversos processos, que é importante você observar a característica da ciência e da matemática no seu currículo, tá certo? Pensando aí nessas possibilidades de comunicação científica eficientes, entender desenhos, esquemas, entender montagem de circuitos eletrônicos. Na sua vida profissional você vai estar sempre se comunicando com outros trabalhadores que muitas vezes escrevem memorandos, escrevem fluxogramas, reportam manuais, às vezes informações cujo processo de comunicação é um pouco diferente do seu. E aí nesse processo é muito importante a partilha, né, e a humildade. Deve haver um cuidado considerável, principalmente em trabalhos de campo, né? E se você tiver em alguma posição de liderança, isso aí é ainda mais fundamental. A gente também pode destacar nesse aspecto, né, o desenvolvimento dos perfis de liderança, a necessidade de aprender, a necessidade de observar, avaliar objetivos, né, estabelecer metas e verificar aspectos em relação ao cumprimento dessas metas, verificar, né, o valor que você dá à profissão e aos seus colaboradores também, considerar que o seu desempenho no curso também vai se refletir sobre o seu desempenho profissional no futuro. Então, sintetizando um pouco, né, esse olhar histórico, esse olhar sobre atribuições, a gente traz uma síntese de características voltadas ao estudante. Comentando um pouco, pessoal, em relação à ampliação do vocabulário, se dedique ao máximo em relação a relatórios que lhe vão ser demandados, tá certo? Procure se comunicar e fazer com que as informações que você está processando, desenvolvendo, analisando, se tornem as mais claras possíveis. Você vai redimensionar sua capacidade, né? Sempre vai ver aí um elemento vai estar sendo traçado como foco e você vai achar que não vai conseguir, você vai conseguir, vai ver que esse limite ele vai começar a crescer à medida que você se desenvolve no curso. Você vai se descobrir um pouco cientista também, vai poder compartilhar experiências com os pares, com os professores, vai se perceber em situações que você vai estar estudando em horários que não eram convencionais o seu estudo, né? Em alguns momentos no curso isso você vai ficar bem latente, bem claro. Vai enfrentar muitas dúvidas, porque é importante ter dúvida, né? E verificar os processos para a resolução desses problemas, desses projetos, de atividades experimentais. Vai se ver estudando, estudando, estudando e às vezes perdendo o horário das refeições em virtude de uma concentração específica, a necessidade de aquele gás a mais em alguns problemas, em algumas situações. Você vai ter que desenvolver, ou eventualmente você já dispõe dessa capacidade de solucionar alguns problemas, e isso vai se ampliando à medida que você vai se estruturando no curso, né? Conhecendo alguns caminhos que vão balizar sua habilidade analítica. Com certeza, uma atribuição inequívoca é a necessidade de contribuir com a sociedade. Então, é importante que você procure almejar isso e na elaboração sempre de possibilidade de projetos multitransdisciplinares, você possa pensar em algumas situações. Isso acontece com frequência, aqueles alunos estão desenvolvendo projetos de extensão, de inovação.
Você também vai construir uma forte rede de amizade, é importante que você deixe essa rede bem fortalecida, né? Isso vai perdurar e vai ser importante para você ao longo da sua carreira profissional. É querer ficar rico, né? Eu diria assim, procure o sucesso profissional. Se você tiver sucesso profissional, com certeza você vai ter remunerações que vão lhe agradar. E com certeza não fale mal dos professores, tá certo? Procure os professores e os enxerguem como colegas que estão ali compartilhando informações para o seu crescimento. A gente traz a partir de agora, pessoal, alguns depoimentos de alunos do curso para que vocês entendam aspectos e atributos dos discursos. E aí observemos, né, vários elementos, né, essa integração, essa percepção, né, para ser estudante de engenharia se reconhece como um ambiente desafiador, necessidade de diversos processos vinculados à energia elétrica, a demanda por solucionar problemas, aperfeiçoar e ser base da sociedade, se reorganizar em relação aos seus estudos, observar, né, elementos de progresso, né, você achar a sua recompensa à medida que você vai avançando. E é interessante também você perceber que você constrói o seu legado. Esse legado, ele é individual, mas ele também é coletivo à medida que você interage com vários estudantes em vários semestres e em várias situações distintas, teóricas e experimentais. Esses são só alguns dos discursos, né? Existem diversos outros. Alguns colocam como ser fundamental aprender a gostar de ler e de escrever, tentar se tornar um profissional capaz de resolver problemas de maneira criativa, então desenvolver seu senso de criatividade, buscar a resolução de problemas também levando em consideração baixo custo, o elemento econômico que a gente coloca aí desde o conceito inicial da engenharia, melhorar a qualidade de vida das pessoas, dar esse suporte à sociedade, estar em constante aprendizado e sempre enfrentando uma série de desafios, ser persistente, resiliente, a fim de alcançar os seus objetivos, estabelecer as metas e perceber como prêmio, né, atingir essas metas, ter satisfação em atingi-las, e autodesenvolver-se como profissional e também como pessoa. Esses são alguns elementos. A gente agora vai trazer outros para que vocês possam estar refletindo.
que dá para entender, né, que ser estudante é algo complexo, mas ao mesmo tempo esse desafio também é um elemento motivador. E aí se estabelece nesse processo de autoconhecimento, né, algumas indicações, algumas propostas que vão aí partir de cada curso, que no nosso caso está muito associada a essa ambientação com as perspectivas profissionais desde cedo. Então, já na primeira semana do curso, né, os alunos normalmente têm um evento de acolhimento. Esse evento de acolhimento já traz ao aluno o contexto das visitas técnicas. Isso vai se expandindo ao longo do desenvolvimento de pesquisas e de atividades de extensão, publicação de trabalhos e participação em eventos, eventos acadêmicos e também eventos profissionais. A gente está sempre recomendando essa proatividade, essa possibilidade de você se organizar da melhor forma para poder participar de atividades curriculares e extracurriculares, né, que possam compor essa sua valise individual, né, da maneira mais rica possível. E ainda antes disso, né, você pensando exclusivamente no seu momento de aula, eu acho que aqui a gente traz 5 questionamentos que são muito interessantes, que estão lá em uma das referências bibliográficas da disciplina. Então, durante cada aula, né, sempre você está tentando responder essas questões, né? O que eu já sei sobre o assunto, qual a ligação do assunto com outros, qual o significado físico daquela equação, né? O que é que significa aquele elemento da equação, aquele gráfico, a forma que está explicada, eu entendi de fato ou apenas concordei, eu perguntei, tirei dúvidas. Como um último elemento de discussão, né? Eu saberia resolver sozinho aquele problema, aquele projeto. Por vezes o processo de reconhecer que uma atividade, um projeto, um problema, ele precisa de vários perfis diferentes ou de uma interpretação de um grupo, né, cada uma com uma habilidade diferente, né, para solucionar, isso é importante, né? E quanto a exercícios, algumas atividades, a gente já falou nas últimas aulas, né, aquela sua concentração e disse, não, eu vou tentar fazer isso sozinho, eu vou tentar me desenvolver e ter brio para solucionar cada um desses desafios. Então são vários contextos, portanto você perceba cada um deles e você vai se modificando e crescendo à medida que os componentes curriculares vão avançando. Outra característica interessante é você estar observando o site do curso, né? A gente já deu algumas informações em relação à última aula, é que a gente traz alguns elementos do perfil profissional, né? Daquilo que se almeja e aquilo que você deve alcançar ao final do curso, ou estar bem próximo de algumas atribuições que são passíveis da sua atuação profissional. Note que todo esse contexto ele vem acompanhado de um autodesenvolvimento ao longo do curso em relação ao pensamento lógico, ao pensamento quali quantitativo, em relação à sua percepção de que a educação é continuada e que você tem que estar sempre aprendendo. A gente sugere que você possa ir construindo a sua biblioteca, né, profissional, física ou digital, seus arquivos, né, que você vai estar sempre acessando, algo que você vai estar lá no final pensando no seu TCC e tendo às vezes que estudar disciplinas dos semestres iniciais e é importante você estar sempre arquivando os materiais que você julga mais importantes. Seja honesto, tá certo? Eu acho que é algo que você vai se desenvolver, vai perceber a necessidade da honestidade nessa profissão, né? Talvez mais do que nas outras. A honestidade também vai se desdobrar em relação à própria qualidade de execução dos projetos.
seja curioso e faça com que essa curiosidade seja contínua em relação à necessidade de desenvolver processos e produtos eficientes, de estar sempre inovando e se envolva com a comunidade, com os problemas da comunidade, e faça com que a sua atuação profissional ela aperfeiçoe a nossa sociedade. Bem, pessoal, aqui a gente traz alguns elementos da matriz curricular, né? Já apresentamos na última aula disciplinas do primeiro ano, aqui são disciplinas do segundo ano, e aí vale a pena você estar buscando, né, lá no projeto pedagógico do curso, as características, as emendas, está sempre se antecipando em relação, pelo menos, à percepção da concatenação das disciplinas que você está cursando com essas disciplinas em semestres a posteriori e delas para disciplinas à frente no curso, né, de caráter profissional. Aqui você já percebe, né, que as disciplinas de cálculo e física elas têm uma demanda intensa, né, que vai para além do primeiro ano do curso, ou seja, pelo menos 4 disciplinas aqui a gente enxerga nesse terceiro e quarto semestres, disciplinas de física também, 3 disciplinas, 4 disciplinas de física, aí você começa também a desenvolver um pouco mais, né, suas habilidades de programação, a entender um pouco mais a parte de mecânica e resistência dos materiais, estudar o cálculo numérico, né, e todos os procedimentos numéricos e aplicações da engenharia elétrica. Aqui no quarto semestre, né, uma disciplina chave para esse processo de construção profissional, né, que é a disciplina de circuitos elétricos com seu laboratório, e essa análise digital também, né, que é trazida com o estudo de circuitos digitais e com seu laboratório. Outra disciplina de matemática, com probabilidade e estatística, que você também vai levar, né, para análise sistemática ao longo do curso, todos esses conhecimentos, o estudo de variáveis complexas e seu interrelacionamento com a parte de controle e automação, com a análise de sistemas elétricos, enfim, são orientações gerais que, logicamente, o detalhamento vocês podem se aperfeiçoar no projeto pedagógico do curso. Aqui a gente traz como exemplo 2 disciplinas, né? A disciplina de Física 1, que você pode estar observando a ementa, referências, quem sabe pegar algum livro aí e verificar os conteúdos iniciais. E uma segunda disciplina que a gente julga como um elemento muito importante para essa formação do engenheiro 4.0, né? Que é a disciplina de programação, né? Participe de minicursos, né? Sempre estão sendo ofertados minicursos e algumas atividades pontuais vinculadas à programação, vinculadas a alguns hardwares, né? Vinculados à integração software-hardware. Então vale a pena você estar sempre observando isso que está sendo ofertado pela instituição e também buscando, às vezes, pegando um livro ali na biblioteca e observando o que é que você consegue aprender de maneira autônoma já com alguns desses conteúdos. Tal qual procedemos em relação a aulas anteriores, a gente traz também alguns depoimentos e elementos que são caracterizados por pessoas que têm atuado na engenharia elétrica há algum tempo. E aí na colocação do Jairo, né, ele tem uma experiência de mais de 10 anos no setor de petróleo e gás, ele traz aqui alguns elementos. É muito interessante que vocês observem cada uma dessas características. A gente termina a aula de hoje com essas informações, trazendo também alguns elementos científico-profissionais e recomendações também culturais e científicas relacionadas a livros, a filmes, né? Acompanhe aí o vídeo até o final. Um grande abraço e até a próxima.